Bom dia, nós iremos falar sobre morfologia das angiospermas, certo? Então, como nós sabemos, a maioria das plantas, elas têm, certo? O crescimento, condição de seiva, revestimento, preenchimento, armazenamento e fotossíntese, e também sustentação, excreção e secreção. Muitos tecidos presentes nas angiospermas também são encontrados em outros grupos de plantas, certo? Então, esse aqui são os tecidos vegetais, que são os tecidos de revestimento e proteção. Assim como nós temos revestimentos, nós temos proteção, as plantas também têm, certo? Então aqui vocês estão vendo uma planta completa, certo? Desde a raiz até a copa dela, que é chamado de ápice. Então aqui é um pé de tomate, que nós estamos vendo aí, ó. Região dos vasos condutores de seiva. Primeiro vem o que? A raiz, certo? Depois o caule. Aí vem as folhas e por último ali tem a flor, certo? Então isso aqui é uma planta completa. Então você está vendo aí, ó, vasos condutores de seiva. Então é por aí que passa a seiva da planta, que é das angiospermas. Então, tem os tecidos meristemáticos, né? Tecido de formação ou meristemas, e tecidos diferenciados, permanentes ou adultos. Então, nesses tecidos meristemáticos, são de plantas jovens que estão se desenvolvendo. E esses tecidos diferenciados são de plantas já adulta, que são os tecidos permanentes, certo? Aí tem meristemas primários, que é localizado na extremidade do caule da raiz e nas axilas das folhas. São responsáveis pelo crescimento em altura do vegetal, certo? Então, aí é o meristema primário. Aí tem os meristemas secundários. São localizados no interior do caule e da raiz das gimnospermas, da maioria das eudicotiledôneas, certo? Então, como nós sabemos, nós vimos antes a classificação da monocotiledônea e da eucotiledônea. Então, tem diferença nas folhas, nas flores, na raiz, certo? Tanto que nós vamos voltar lá para a gente ver esse quadro, que é um quadro de classificação, certo? Então, nós vamos voltar aqui e ver. Ó, aqui eu tenho a monocotiledônea, certo? Olha aqui, é totalmente diferente. É na página 81. Aqui eu tenho a eudicotiledônea, certo? Que é o grão de feijão aberto. Então, eles têm duas partes aí, ó, que são o tegumento, certo? Que é a parte de fora, dos cotiledôneos, certo? E aí tem um embrião já dentro dele. As folhas com nervuras ramificadas reticuladas. E aí vocês estão vendo os vasos na periferia do caule, tá vendo? Ele é em arranjo regular. E aqui eu tenho a raiz, essa raiz da eucotiledônea, ela é raiz axial, certo? Que é com raiz principal, vocês estão vendo aí? Ela não é aquela raiz espalhada. E aqui a flor, né, da eucotiledônea. É uma flor
tetrâmera ou pentâmera. Organização em 4, 5 ou múltiplo, né? Que é de 5. E aqui eu tenho as raízes, as flores da monocotiledônea, certo? Então, continuando o nosso assunto aqui. Revestimento de proteção. Então, como nós sabemos, nós mesmos temos esse revestimento de proteção, que é a nossa pele. Nossa pele, ela aguenta o sol, ela aguenta a chuva, ela resseca, a gente passa, né, um hidratante para hidratar. Então, é a nossa proteção do nosso corpo. E revestimento nos vegetais a tecido, revestindo os vegetais a tecidos que fornecem proteção. E no caso das plantas terrestres, evitam a perda excessiva de água. Esses tecidos são a epiderme e o suber, certo? A epiderme, ela reveste as folhas e as partes jovens do caule. Como eu já disse, que as partes jovens do caule são os tecidos meristemáticos das plantas lenhosas. Então, quando a gente pega um galho de uma planta e você quebra ele está jovem, certo? Então, aqui também está falando sobre a cutícula da planta, né? Que é formada por uma camada de células vivas, sem clorofila, que apresenta na face externa, que é a cobertura da planta, certo? E aqui ela é constituída em outros fatores por um lipídio impermeável, a cutina, que impede a evaporação da água. Já pensou? Se não tivesse essa proteção, a planta não ia se sustentar, certo? Não ia ter vida. Aí aqui eu tenho um corte, certo? Esse corte aqui de uma flor, de uma folha, certo? Aqui eu tenho o pelo, a cutícula, que é como ela não vai fazer com que saia a água da planta. A planta não vai perder a água que ela tem, certo? Então é a cutícula que protege. Aí eu tenho a epiderme, certo? Ela tem de 10 a 40 micrômetros, certo? E aqui eu tenho a raiz. Nessa raiz ela tem a epiderme, pelo radicular de 80 micrômetros a 150 micrômetros de comprimento, certo? Então aqui vocês viram o corte de uma folha e a raiz de uma planta. Então aqui também eu tenho as células estomáticas, que também são chamadas de células guarda, certo? Então, o que acontece? Embora reduza a perda de água pela transpiração, a cutina também dificulta a passagem de gás carbônico e oxigênio pela folha. Assim, a entrada e a saída de gases são garantidas pelos estômatos, certo? As estruturas existentes na epiderme, formada por um par de células estomáticas ou células guarda, clorofiladas, que delimitam uma abertura chamada ostíolo, certo? E aqui vocês estão vendo, certo? Os estômatos aí. Corte. Vocês estão vendo aí? Eu tenho o estômato aberto, que é onde a passagem de água é melhor. E aqui eu tenho o estômato fechado, que dificulta a passagem de água, certo? Além de permitir as trocas gasosas entre a planta e o ambiente, facilitando a fotossíntese. Então, vai ter a troca gasosa,
certo? Vai facilitar a fotossíntese. E eles podem se fechar sempre que é a perda de água. Então, quando há perda de água, eles estão sempre fechados, os estômatos. Por transpiração, ameaçar a sobrevivência da planta. Então, vocês estão vendo aí, certo? E aqui eu tenho os tecidos de assimilação e de reserva. O que são eles? Os tecidos de assimilação e de reserva são os parênquimas. Então, esses parênquimas, certo? O que é que acontece? Os parênquimas de assimilação, também chamado clorofiliano, ele vai produzir a matéria orgânica do vegetal. As células são ricas em cloroplastos, realizando fotossíntese. E são encontrados nas partes aéreas dos vegetais, principalmente na folha. Em uma das faces da folha, as células do parênquima estão arrumadas perpendicularmente à superfície. Parênquima palissádico, certo? Aí tem um parênquima também lacunoso. Então vamos ver. Parênquimas na face oposta, sua disposição é irregular, com grandes espaços intercelulares. Isso aqui é o parênquima palissádico. E aqui eu tenho um parênquima lacunoso, pelos que mais circulam os gases que participam da fotossíntese. Então, nesses lacunosos vai circular os gases para a participação das fotossíntese. Tais espaços se comunicam com o exterior pelos estômatos, o conjunto formado por esses dois parênquimas, certo? Que é o mesófilo. Aí o parênquima de reserva, ele vai armazenar a substância, que é o âmido, o óleo, que pode depois ser usadas pela planta ou pelo embrião, certo? Então vai ser usado pela própria planta. Então aí, vocês estão vendo o corte da folha. Esse corte dessa folha tem o quê? A epiderme, aí tem a cutícula, que é onde não deixa que saia a água. Aí tem o parênquima clorofiliano, certo? E aqui tem os vasos condutores de seiva, que é através deles que a planta se alimenta, através desses vasos. E aqui tem um estômato, certo? Quando ele está aberto, a passagem de água tem mais facilidade. Quando ele está fechado, já não tem muita passagem de água, já está dificultando. Então, o parênquima de reserva, certo? Parênquima de reserva encontrado nas raízes. Então, quais são essas raízes? A batata doce, a beterraba, a cenoura, o aipim. Nos caules, como a batata inglesa, certo? Que a batata inglesa é um caule. Aí o parênquima aquífero, em certas plantas aquáticas, como a vitória régia, células desse tecido estão dispostas de modo a formar grandes lacunas, onde o ar se acumula, facilitando a flutuação da planta. Parênquima aerífero, certo? Porque esse aerífero ele vai ficar aéreo. E aqui eu tenho os tecidos condutores, certo? Os tecidos condutores de seiva, que são as plantas chamadas vasculares ou traqueófitas. São maiores e mais complexas, com grande número de células, certo? Então, esses vasos condutores de seiva, eles são dois tipos de vasos. São os vasos lenhosos ou elementos traqueais e os vasos liberianos.
Então, os vasos lenhosos, eles vão transportar, principalmente a seiva bruta, da raiz para as folhas, certo? Isso é que o vaso lenhoso vai fazer. Porque o vaso lenhoso, ele é mais resistente, certo? Aí, o que é que vai acontecer? Ele tem mais lignina. A lignina dele está bem jovem, né? Aí vem aqui, em planta jovem, a lignina, ela se deposita na parede celulósica, formando anéis ou espirais. É o caso aí, ó, certo? Então, ela está aí formando anéis ou espirais. São os vasos de regiões jovens, em crescimento, certo? Então, como ele está em crescimento, as ligninas elas são mais espessas. Aí, o que lhes dá maior elasticidade permite acompanhar um intenso crescimento da planta. Então, o mesmo é com a nossa pele. Quando a gente está jovem, a pele ela tem mais elasticidade, certo? E quando a gente vai envelhecendo, aí vai enfraquecendo a elasticidade. Aí, há dois tipos de elemento traqueal. As traqueides e os elementos de vaso, certo? Nas traqueides, a lignina, ela desaparece em alguns pontos, mas a celulose persiste, ficando apenas mais fina e a seiva bruta tem de passar por essa parede. Assim elas recebem o nome de vasos fechados. E as regiões sem lignina, de pontuações, certo? Que a gente vai ver, ó, bem aqui, feixes de traqueides. Olha, ó, como é que é. Tem as ligninas de pontuações, tem o fluxo da seiva, certo? Aqui são os feixes de traqueides e aqui são os tubos formados por elementos de vaso, certo? Então, tem o que? As pontuações e já nos elementos de vaso, a parede celular ela desaparece por completo em alguns pontos e ficam perfurações, certo? Como é o caso bem aqui, ó, aí as perfurações, né? Parede perfurada, tá bem aí, certo? Aí, por isso esses vasos são chamados abertos. E a comunicação entre as células é chamada placa perfurada, certo? Que é isso aí, ó, a placa perfurada. Aí vamos ver o espaço entre os elementos traqueais e preenchimentos por um parênquima de reserva e por fibras e esclereides, que é esclerênquima, que acumulam reservas nutritivas e contribuem para a sustentação da planta. Então, esse que constitui para a sustentação da planta é o conjunto de vasos lenhosos do parênquima e esclerêmica, a eles associado forma o xilema, certo? O lenho. Aí, continuando, vamos ver os vasos liberianos, o que é que eles fazem? As células que compõem esses vasos são vivas, alongadas e ligadas umas nas extremidades das outras, certo? Então, aqui vocês estão vendo a célula companheira. Então, essa célula companheira, ela depende das outras, certo? E vamos ver. Uma nas extremidades das outras. Na união entre duas células, a parede, sem espessamento de lignina, ela possui uma série de orifícios ou crivos, por onde os dois citoplasmas se comunicam.
Então, aqui vocês estão vendo, e aqui são os crivos dela, da planta, certo? Aqui são os elementos crivados da planta. E continuando o assunto, vamos ver, justificando o nome dos elementos crivados para esses vasos. Aí aqui tem o que? As células companheiras. Células companheiras bem aqui. Então essas células companheiras ela vai depender das outras. Apesar de vivas, as células elas não possuem núcleo, nem boa parte das organelas celulares, que são as células companheiras. E sua sobrevivência depende da troca de substâncias com células parenquimatosas, certo? Que são chamadas células companheiras. Então, além dos elementos crivados das células companheiras, há fibras de esclerênquima e células de parênquima. Com função de sustentação e de armazenamento de substâncias, que é chamado o floema, né? Que faz a formação do floema. Aqui, que o xilema ele leva toda a seiva para a planta e o floema ele tem a sustentação de armazenamento de substâncias, certo? Então, tem os tecidos secretores. Os tecidos secretores é o nectar, certo? O nectar, nectário. Aí tem o látex, laticíferos, certo? E a glutação. Então, vamos ver aqui. O nectar, a gente sabe que ele é tirado das flores, certo? Que é uma substância doce e perfumada, onde atrai os animais, os insetos, certo? E depois ele vai ter por agrupamento especial de células secretoras, que é o nectário. A função do nectar é atrair os insetos e as aves responsáveis pela polinização. Então, como nós já sabemos que as flores, elas são polinizadas, certo? E quem leva o pólen para essas flores são os animais, como beija-flor, abelha, morcego, certo? Nós vamos ver isso mais lá na frente. Aí outro exemplo de secreção é o látex, que é a substância leitosa que circula pelos vasos laticíferos de muitas plantas, né? Então, como a gente sabe, a borracha ela é feita do látex. Aí, no látex já foram identificadas substâncias tóxicas para insetos e sua capacidade de coagular pode ajudar a imobilizar larvas e defender a planta. Como é que elas vão ficar imobilizadas? Que elas não vão sair do lugar, certo? E isso é que o látex faz. Aí, nas plantas de clima úmido, em que a saída de vapor de água pelos estômatos é difícil, a água na forma líquida pode ser eliminada através de pequenas aberturas nas bordas das folhas. Esse fenômeno é chamado gutação. Então, aqui nós vimos os tecidos, né, da planta. Então, nós sabemos que a planta ela tem a morfologia da raiz, que é a externa. Então, o que tem nelas? Tem a região lisa, região de crescimento ou de alongamento, região pelífera e região tuberosa. Então, nós sabemos também que existem vários tipos de raízes, certo? E vocês estão vendo aí, ó, vários tipos de raízes. Mas além desses aqui, existem outros.
Aqui eu tenho o caule. Quais são os tipos de caule? Nós sabemos que tem os caule aéreo, que é os tipos, que é vários tipos de tronco, certo? Esses caules aéreos aí, eles vão, né, se envolver com as plantas. E tem os rastejantes, né, que é o pé de melancia. O de feijão ele trepa também, né? Ele rasteja, mas também ele trepa. Aí tem os subterrâneos, certo? Que é a cebola, cenoura, certo? E tem os aquáticos, certo? Então, os tipos de caule. E aqui nós sabemos as folhas. Existem folhas, né? Vários tipos de folha, como nós vimos aqui, certo? E tem os tipos de folha. Tem a morfologia externa e tipos de folha. Então, como nós vimos lá, a morfologia das folhas, certo? Os tipos de folhas aqui. E aqui também eu tenho o fruto. Como nós sabemos, o fruto ele tem o quê? Primeiro, o fruto ele vem das flores, certo? E no fruto tem o pericarpo, epicarpo, mesocarpo, endocarpo, certo? Então essa é a morfologia, certo? Das angiospermas. Então, vocês vão ler todo o capítulo e responder